Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este Fora da Política não há salvação vai tratar da questão das relações federativas no Brasil. Ou, se a gente quiser pegar em chave mais ampla, do próprio federalismo brasileiro. E o gancho para ter essa conversa foram as declarações, no mínimo problemáticas, vamos dizer assim, do governador de Minas Gerais, do Partido Novo, o Romeu Zema, né, que numa entrevista ao jornal Estado de São Paulo resolveu contrastar o que seria, segundo ele, as vaquinhas produtivas, ou que seriam, né, segundo ele, as vaquinhas produtivas com as vaquinhas improdutivas, se referindo à região sul e sudeste do país de um lado e a região norte e nordeste, ou as regiões norte e nordeste do outro lado. Isso para quê? Para discutir questões relacionadas à reforma tributária. Isso, veja, logo depois, poucos meses, 2 meses talvez depois, de uma outra declaração complicada, quando ele dizia que havia a parte do país que trabalhava e a parte do país que vivia de auxílio. Isso tudo na esteira ali ainda da disputa eleitoral de 2022, quando o presidente Jair Bolsonaro, então o presidente Jair Bolsonaro, foi muito mais bem votado no sul e sudeste do país, além do centro-oeste, que por razões nebulosas ficou ausente da conversa do Zema, enquanto Lula foi muito mais bem votado nas regiões norte e nordeste do país, particularmente na região nordeste. Então é como se se apropriasse dessa polarização eleitoral que apareceu nas urnas como uma forma de divisão do país. E aí, claro, né, depois dessas declarações desastrosas, o Zema virou alvo de todo mundo, né? Não só de políticos do seu próprio estado, de Minas Gerais, que o criticaram severamente, políticos do mais variado espectro ideológico, né? Dos políticos do PSOL aos políticos do PSD e do União Brasil. Veja o caso, né, do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, mineiro também, como o Zema, e que foi profundamente crítico na sua avaliação dessa conversa. Obrigou o presidente, atual presidente do consórcio Sul-Sudeste, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, a via público defender o consórcio, no fim acabou passando ali como um defensor da fala de Zema, aí teve que ser mais claro que ao defender o consórcio não estava referendando as falas de Zema, né? Levou pancada do governador do Espírito Santo, que é um dos estados que participa do consórcio, apanhou de toda a imprensa, enfim, até que veio a público tentar desdizer o que disse. Mas insisto, disse 2 vezes. Não disse uma vez só, né? E ainda com espaço de tempo, ou seja, o que tem nisso? Tem cálculo eleitoral? Está pensando em se cacifar para a eleição presidencial daqui a 3 anos? Mas aí, será que não é uma burrada? Porque está, afinal de contas, perdendo uma grande parte do eleitorado e não vai necessariamente ganhar outro com esse tipo de conversa. Está querendo mobilizar a direita, que ele mesmo falou que se organizou com o bolsonarismo, ou simplesmente foi um sincericídio, né? O que ele revelou. Mas o que está por trás disso, que eu acho que é a questão mais importante? Há um movimento separatista no Brasil, a gente lembra daquele movimento separatista mais forte ali no Rio Grande do Sul, talvez um pouco em outros estados do Sul, Santa Catarina, Paraná menos, mas no Rio Grande do Sul mais forte. O Sul é meu país, né, que reivindicava ali uma separação. São Paulo, às vezes, tem seus arrobos nativistas também, que remontam à Revolução Constitucionalista de 32, que inclusive tem feriado estadual aqui em São Paulo até hoje. O que, afinal de contas, está por trás disso? Quais são os conflitos federativos? O que isso revela sobre as nossas relações intergovernamentais? Até que ponto esses consórcios, que acabaram entrando um pouco de gaiatos nessa história, que me parece são condições institucionais muito positivas, tanto o já consolidado consórcio Nordeste, consórcio da Amazônia, o consórcio agora que vai se construir no Sul-Sudeste, como é que eles podem ser pensados como bons mecanismos e não, na verdade, como instrumentos de polarização territorial? Enfim. Para discutir esse tema, hoje a gente tem aqui 2 convidados que entendem muito desse riscado, né? Um deles é o José Ângelo Machado. José Ângelo, ele é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Ciência Política, que ele chefia ainda, mas já está deixando essa incumbência, em breve será
sucedido por um outro colega. E o Zé Ângelo Machado é um estudioso da questão do federalismo e publicou, inclusive, recentemente, um livrinho que está gratuito para download no repositório da Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, um livro que se chama Federalismo e Políticas Públicas, escrito em coautoria com a também professora do Departamento de Ciência Política do FMG e minha colega de graduação, vejam só vocês, e que voltou para Minas Gerais depois da graduação, a Márcia Miranda Soares, né, também uma profunda entendida dessa questão do federalismo. E o nosso outro convidado é o Marcelo Labanca, ou Marcelo Labanca Corrêa de Araújo, para a gente colocar o nome dele aqui completo, né, que junto com o Luiz Fernando Garbosa também publicou recentemente um livro tratando desse tema e que também está gratuito para download no site do Constate, que é www.constate.org, onde se pode fazer um download desse livro que se chama Direitos Fundamentais Estaduais e Constitucionalismo Subnacional. Então temos um colega da ciência política e um colega do direito, os dois trabalhando com federalismo, mexendo com isso. E o Marcelo Labanca, acabei não dando o crédito completo aqui, é também professor de Direito Constitucional da Universidade Católica de Pernambuco. E vejam, uma outra coisa importante, ele também é coordenador do Centro de Estudos Constitucionais em Federalismo e Direito Estadual, o CONSTATE, que fica sediado na Universidade Católica de Pernambuco, mas que também conta com pesquisadores de outras instituições. Enfim, depois desse longo introito, eu, sem maiores delongas, vou agradecer primeiro aos nossos dois convidados que toparam fazer essa conversa, dar as boas-vindas a eles, e vou começar perguntando, afinal de contas, qual é o significado, né, dessa declaração do governador Zema. E aí eu não tenho como escapar, eu vou cobrar o mineiro presente aqui, né, para dizer o que o seu governador pretendeu com isso. Zé Ângelo, por favor. Ô, Cláudio, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, que muito me honra, né? E parabéns pelo trabalho do canal, né? Um canal muito importante para o nosso debate interno, a ciência política, e externo, né? As ciências humanas, ao campo do direito, como hoje está aqui presente o nosso Marcelo, né? Para esse debate. Eu creio que já indo à resposta da sua pergunta, né, a gente pode acrescentar algumas camadas de análise aí nessa declaração do Zema, né, a própria escolha da metáfora também é bem reveladora, né, e acho que a gente vai poder conversar um pouco sobre isso. O significado, eu acho que, em primeiro lugar, eu reputo ao processo de disputa, nesse processo de reacomodação dentro da oposição, de quem vai ocupar o espaço de maior protagonista e que vai puxar, vamos dizer assim, o processo, vai atrair as forças, né, no campo da oposição para o próximo embate. É óbvio que aí o cálculo eleitoral está presente e é inevitável, né? Acho que tem um elemento que não pode escapar, um elemento factual, me parece que tem a ver com a escolha da declaração do Zema, que é o fato de que ele, de certa forma, por ser um governador, primeiro em segundo mandato, não está mais submetido à pressão da sucessão em Minas, né? Está liberado para concorrer no plano nacional. É um governador cuja ascensão ao governo do Estado tem uma relação direta com a onda bolsonarista em 2018, né? Isso aí sabido, né, analisado, constatado, né, que há uma semana do pleito, Zema era um candidato insignificante, né, de baixíssima perspectiva de comparecer no segundo turno e, de repente, Zema se encontra, a partir de algumas declarações na reta final, quer dizer, enfim, e mais do que isso, eu diria que até na sua própria reeleição, de forma inesperada, já no primeiro turno, tem o componente da bolsonarista fortíssimo aí, né? Porque ele, apesar de Bolsonaro oficialmente apoiar um outro candidato aqui em Minas, ele era a primeira opção dos bolsonaristas em Minas, claramente, o que era capaz de derrotar o Calil, o candidato do Lula, né? Então, não há dúvida que Zema é um político que deve muito à onda bolsonarista, e creio que isso tem um primeiro elemento, né? Um segundo elemento, o próprio Bolsonaro, na sua estratégia de confrontação nas relações intergovernamentais, sempre escolheu o Nordeste como um dos seus alvos, né? Foram muitas as declarações do Bolsonaro, eu me lembro aqui rapidamente de duas, né? Uma que me vem à cabeça aqui, uma
no primeiro ano de governo, eu não me lembro exatamente quando, em 2019, ele vai chamar de forma bastante depreciativa esses governadores de Paraíba, né, que é uma gíria lá no Rio de Janeiro, né, que se utiliza para, né, nomear, né, as pessoas do Nordeste, generalizando todos como da Paraíba. E ele, se não me engano, para agredir o Flávio Dino, né, que ele falava que era o pior de todos, né? Mas ele deu mais outras várias declarações, e o Zema, da mesma forma como você bem constatou na abertura, não é também a primeira declaração do Zema, né? Ela vem num espaço de tempo curto, né? O Zema, há poucos meses atrás, dizia de que os estados do Sudeste, ou não sei se os do Sul e do Sudeste, ou se só os do Sudeste, mas se destacavam por ter mais gente trabalhando do que vivendo, e aí, abre aspas, de auxílio emergencial, né? Que nem é mais o caso, mas o Zema mostrando aí um pouco desse descompromisso, né, com os fatos, com a verdade, enfim. Eu acho que, obviamente, o cálculo eleitoral tem, e o contexto, que eu acho que você tocou num ponto importante, que é o contexto da reforma tributária, né, e dos embates que ocorreram no caso do Conselho Federativo, né. Aí eu acho que o contexto é importante porque nesse contexto da articulação dos governadores, Zema tem nessa disputa pelo menos mais dois adversários no campo da direita, né, que estão buscando também se afirmar. Um deles você citou, o Eduardo Leite, o outro o Tarcísio, mas eu diria que o Tarcísio talvez não está tão preocupado com essa frente como ele tem um caminho próprio, me pareceu o comportamento dele nesse combinado aí dos estados do Sul e Sudeste. Ele não, tanto que ele não se apressou em se pronunciar ou se posicionar, né? Eu acho que até a importância do estado de São Paulo e do próprio Tarcísio na posição que ele está nesse momento, mas eu acho que ele não quis se misturar com o desastre que foi essa declaração do Zema, mas coube ao Eduardo Leite, de fato, se colocar a cara, porque, afinal de contas, ele é o presidente do consórcio, e eu acho que ele quis mais proteger um ativo político dele, que ele está enxergando no consórcio Sul-Sudeste também, não da perspectiva da confrontação, mas ele percebe da perspectiva, eu acho, da articulação política, onde tem uma concentração de eleitores bolsonaristas que serão certamente talvez o ativo político maior onde Eduardo Leite vai buscar apoio, né, como sucessor do campo da centro-direita, no caso dele, né. Então, eu diria que talvez, só para começar a conversa, né, e acho que passar para o Marcelo também, enfim, mas eu diria que tem esse significado, e no contexto, só para concluir do Conselho Federativo, eu acho que tem uma coisa que é entender exatamente o embate, né. O Zema, junto com outros governadores da região sul e sudeste, se sentiram bastante ofendidos com a proposta de uma representação de uma composição onde haja um representante por estado, né, fazendo aí as contas de que 7 votos em 27 eles não conseguiriam ter influência nas decisões mais gerais. E nessa mobilização, inclusive, houve um acordo bastante razoável, até um acordo parecido até com o Conselho de Ministros da União Europeia, né, que você combina o voto por unidade e mais o voto populacional, né? Se não me engano, o Conselho de Ministros ainda tem esse arranjo, né? O deles é até um pouco mais exigente, né? Acho que são 65% da população e 55%, se não me engano, dos membros. No caso desse acordo, até poderia ser um acordo até que o Zema poderia se colocar numa posição mais de pacificação, né? Feito o acordo, agora tudo bem, mas ele vai para a ofensa, e vai para a ofensa no momento em que o projeto vai para o Senado, onde a correlação de forças é pior um pouco do que a da Câmara, né? Então, enfim, mas eu deixo aí para a gente conversar mais ao longo da nossa discussão, né? Mas eu acho que tem outras camadas de análise também muito interessantes e reveladoras dessa conversa. Muito bom, Sérgio. Marcelo, e aí? Qual é o significado dessa fala do governador mineiro? Então, eu acho que ele quis puxar para si toda a insatisfação do bolsonarismo em relação ao Nordeste, em relação à eleição. Eu não entendo que haja um movimento separatista, como algumas pessoas falaram, né, em Minas, não acho que seja o caso. Muito embora eu reconheça que haja discriminação.
E aqui eu posso falar, eu tenho lugar de fala. Porque quando a gente vai falar sobre temas, né, você tem lugar de fala, né, principalmente quando a gente, como, vamos pegar o caso aí do feminismo, nós como homens brancos, quando a gente vai abordar ou jogar junto na luta das mulheres, aí a gente sempre escuta, você tem lugar de fala? Ó, o fato de eu não ter lugar de fala não me impede de apoiar a luta de vocês, é a luta de vocês. Mas agora, nesse caso, Cláudio, eu tenho lugar de fala. Eu tenho Exatamente. lugar de fala de ter tido experiência, inclusive. Eu morei em Minas Gerais, né? Eu morei 2 anos e eu lembro das situações que eu, como nordestino, sofri de discriminação. Por exemplo, eu tinha um chefe que ele me discriminava pelo fato de ser nordestino. Foi um concurso público, só tinha vagas para nordestino. Desculpa, só tinha 2 vagas quando assumimos, e assumimos eu e outra nordestina, né? Porque era um concurso nacional, né? E ele sempre tirava brincadeiras, dizia, cara, esse povo fala, vem de lá do Nordeste, tomar as vacas dos mineiros e tal. Então, isso é um exemplo. Outro exemplo, eu estava num supermercado e um cachorro entrou, e aí ficou brincando e os vigilantes tentando tirar o cachorro do supermercado. E aí o camarada que estava na fila para pagar, ele disse, não é engraçado, aqui cachorro não pode entrar, mas nordestino pode. Nossa. Aí ele disse em tom de brincadeira, né? As pessoas riram ali ao lado e tal. Então, existe, sem dúvida alguma, discriminação. Quando você coloca isso em ambiente de poder e de decisão, eu não tenho dúvidas que isso existe. Então, o que está por trás da fala dele pode ser um sentimento de discriminação, mas eu acho que não há um sentimento de incentivar movimentos separatistas. Eu acho que não é o caso. Ele quis, e aí Ângelo foi perfeito na análise, ele quis, eu acho, né, catalisar toda essa insatisfação, porque Bolsonaro perdeu por pouco, e o Nordeste teve uma participação expressiva na derrota de Bolsonaro. Quem é Bolsonaro hoje? Um inelegível. Sendo inelegível, quem vai suceder? Então, agora você vai ver a guerra de quem vai querer ser credenciado para o processo sucessório. Claro que esse cálculo, Cláudio, é um cálculo político e é um cálculo baseado em pesquisas de intenção de voto, que, na verdade, você vai acompanhando ao longo dos tempos. Então, quando você começa a criar lastro e estrutura para poder gabaritar-se como um possível candidato, você tem que falar para alguma plateia. Ele está falando aí para uma plateia. Eu lamento. Eu acho a fala dele extremamente infeliz. Eu entendo a fala do governador do Rio Grande do Sul. Ele quis dar uma salvada ali, ele puxou para o consórcio. Porque se você olhar direitinho a fala do Zema, do governador de Minas, né, ela foi extremamente infeliz para ser educado, ela foi extremamente infeliz, mas ela traz uma questão que é de disputa de poder político em razão de quem tem poder econômico. E isso é uma disputa muito antiga no Brasil. Deixa eu lhe dar um exemplo. Certa vez, o governador do Rio Grande do Sul, ele colocou no papel uma planilha e ele disse: nós temos aqui a maioria da população no Sul-Sudeste, mas nós temos mais representantes no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, para ser preciso. Uhum. Nós temos mais deputados do Norte-Nordeste do que do Sul-Sudeste. Então, nós temos um problema de subrepresentação das pessoas que moram no Sul-Sudeste. Já no Norte-Nordeste, nós temos um problema de sobre-representação. E aí ele se lembrou do artigo lá da Constituição que fala que o voto tem um valor igualitário para todos. É aquele princípio clássico, né? Para cada cabeça um voto, para cada homem um voto. One man, one vote. E aí ele entrou, Cláudio, com ação direta de inconstitucionalidade para julgar inconstitucional o limite de 70, porque cada estado só pode ter no máximo 70 deputados. Ele entrou com ação direta de inconstitucionalidade para julgar inconstitucional um artigo da própria Constituição, que limitava em 70 o número de deputados federais, alegando que estava sendo violado a ideia de subrepresentação, do direito ao voto igualitário. Claro que o Supremo não aceitou, porque não é possível você declarar inconstitucional a própria Constituição. O texto original, né? O texto originário, exatamente. Desculpe, só uma dúvida, já que você está falando, eu não conhecia essa ação. Ele também questionava o piso de 8, não? Ele questionava o piso de 8 e o teto de 70. E o teto de 70. Então, a lógica dele era,
A gente tem que fazer aqui. Só que o problema do Brasil em relação à Câmara de Deputados é porque existe um zoneamento eleitoral. Na verdade, o que é que acontece? Você tem uma eleição nacional, é diferente para presidente da República. Para presidente da República, o voto de um carioca mesmo tem o mesmo valor de um voto de um baiano. Mas, para deputados federais, você tem ali uma divisão dos 513, que são os deputados, pelos estados. Então, isso é feito através de um critério de proporcionalidade em razão da população. Não é nem em razão dos eleitores, viu? É em razão da população. Ali entra também quem é criança, que não tem título eleitoral, e também quem até os apátridas, os camaradas que são os estrangeiros que moram ali também entram no censo, porque é baseado no censo. Então, o que eu quero dizer com isso é que existe latente essa disputa. Essa disputa ela não essa disputa por mais poder político atrelado ao exercício de poder econômico, que foi na verdade, o pano de fundo da fala dele, do Zema. Quando você olha a fala dele, o que você tem que enxergar? Você tem que enxergar alguém que se acha como mais produtor economicamente, né, como motor do Brasil, sem esquecer, aliás, sem esquecer não, esquecendo que boa parte dessa riqueza ela é produzida por brasileiros do Brasil inteiro, tanto do Sul-Sudeste quanto do Norte-Nordeste. Então, mas como lá é economicamente mais, eu falo lá porque eu estou falando aqui de Recife, né? Como lá é mais economicamente desenvolvido, então ele acha que deve ter mais poder político. E aí é aquilo que se falou da proporcionalidade do Conselho Federativo aí nesse processo eleitoral, ou do Conselho da Federação também. Mas a lógica de representação de estados, inclusive isso é um tema muito estudado no federalismo, é de que maneira as entidades subnacionais elas podem interagir, ter interlocução com governos centrais. Então, existem várias formas de você fazer isso. O Senado Federal, por exemplo, do ponto de vista formal, ele atende a esse requisito. Do ponto de vista formal, porque você tem ali o princípio da paridade de representação dos estados no Senado. Pernambuco tem 3 senadores. Minas Gerais também tem 3. Tem mais gente morando em Minas do que em Pernambuco. Aí você vai dizer, poxa, mas isso é injusto. Mas a lógica da representação federativa ela é paritária. Ela não é proporcional em razão da população. Outros contextos de aprovação de políticas públicas, de políticas legislativas especificamente, eles levam em consideração o cálculo populacional. Mas eu vejo a fala do Zema, só concluindo, como uma fala infeliz, estigmatizadora, desagregadora, e que ela, por si só, ela não leva, depois a gente pode discutir separatismo no Brasil, mas ela não leva a uma possível, digamos assim, tipificação do ponto de vista de movimento separatista ou algo do tipo, mas ela incentiva, tanto que incentivou vários grupos separatistas começaram a se manifestar depois delas. Então, uma fala desagregadora. O camarada é político, ele está ali para unir, não para desunir. O camarada vai assumir uma liderança importante, do Estado importante, como Minas Gerais, para dar uma fala de desagregar. Com que gabarito ele vai ter? Qual gabarito ele vai ter para poder ser um presidente da República, que ele quer ser, de todos os brasileiros? Então, é É isso. interessante que quando você falava, eu até fui aqui puxar a referência, eu me lembrei de um artigo que eu acho muito interessante, que é um artigo que saiu na Revista Brasileira de Ciências Sociais, há uns 3 anos atrás, 2020, se eu não me engano, é isso aí, 2020. Um artigo do Pedro Neiva com o Takeo Hiroi. Né? Não sei se vocês já conheciam esse artigo, e eu acho que vale muito a pena as pessoas lerem. Que é um artigo que se chama Todos os Estados são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Né? Que parece aquela referência ao Orwell, né? No Animal Farm, lá, a Revolução dos Bichos. Que, na verdade, o que Tem a ele... música também, né? Tem uma música Dos também engenheiros. assim? Tem. Tem, acho Todos que iguais, Engenheiros do né? Havaí? Engenheiros do Havaí. Tem. Ah, não lembrava dessa música, não. Mas é muito interessante esse artigo, porque o que ele mostra é o seguinte: ele fala dessa coisa, tem toda essa discussão sobre a sobre representação dos estados, a sobre de outros. Ele fala: olha, mas vamos olhar para outro lugar, vamos olhar para o Banco Central, né, para os ministros dos ministérios principais, Fazenda, Casa Civil, e para o Supremo Tribunal Federal. E vamos ver a composição federativa dessas casas ao longo dos anos. E ele puxa de muito tempo, né, do começo da República. Aí, meu amigo, o jogo muda. Porque aí o que ele mostra é que a subrepresentação dos estados mais ricos,
no legislativo, na verdade, ela é mais do que compensada por uma super representação desses estados nessas outras organizações, no caso, né, do Poder Executivo, do Poder Judiciário e do Banco Central, né, que, enfim, já foi parte do Poder Executivo, agora é até independente, o que chama muita atenção. Até, enfim, daria para brincar que o próprio Supremo Tribunal Federal, a unidade da federação mais representada ao longo da história no Supremo Tribunal Federal é a Universidade de Direito do Largo São Francisco, né? Porque realmente, e agora, mais um, né, o Zanin, só para a gente pegar um exemplo. Então, é bom sempre ir com calma, né, com esse argumento que o Leite usou, né, para arguir, porque, olha, o cenário é mais complexo do que isso. E é interessante, não é só poder econômico versus poder político representativo, né? São lugares no próprio Estado, em termos de poder político. Ou seja, o balanço tem que ser olhado com mais cuidado, né? Mas, Ângelo, você quer continuar um pouquinho falar do Conselho da Federação? E, por fundo, alguma outra ponto ainda em cima do que o Marcelo falou? Não, eu acho que eu queria puxar um fio do que o Marcelo falou e pegar desse artigo, né? Eu não conheço o artigo, conhecia a conclusão, já tinha se ouvido essa conclusão. O Marcelo coloca uma coisa muito interessante e tem um fato que não pode escapar da nossa conversa, é o fato que Minas Gerais tem mais de 200 municípios, se não me engano, próximo de 30% dos municípios de Minas Gerais fazem parte da SUDENE. Ou seja, se incorporam à Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste pelas características econômicas e sociais desses municípios, né? São municípios que no Norte de Minas e no Vale do Jequitinhonha têm características similares ao Nordeste, e essa foi uma decisão tomada há muito tempo atrás, se não me engano, no governo do Juscelino Kubitschek. E Zema, assim, ao falar das vaquinhas que produzem menos e das vaquinhas que produzem mais, quase um terço, né, dos municípios mineiros estão dentro de uma área da SUDENE que é beneficiária, sim, das políticas para o Nordeste, né, de desenvolvimento. Então, é um ponto que eu não poderia deixar de escapar, né, como mineiro e que conhece aqui a complexidade do Estado, né, um Estado profundamente desigual, e que, claro, apresenta regiões mais desenvolvidas e regiões como do Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha, né? Vamos dizer assim, na sequência, Cláudio, desse apontamento aí muito interessante, né, que eu acho que recoloca um pouco a discussão dos espaços de poder, né, do ponto de vista federativo. Tem algumas questões muito relevantes que eu acho que do nosso federalismo dos últimos anos, em termos de políticas públicas, que eu acho que precisam ser pontuados, assim, para um pouco balizar a análise da fala do Zema, né? Os últimos 10 anos, desde ali a crise econômica chegando ali em 2013, 14, o que eu particularmente uma pesquisa que eu trabalhei com alguns colegas na UFMG sobre a despesa, no caso da política pública de saúde, a despesa per capita, a despesa dos municípios, que é a despesa da ponta, que organiza, que estrutura o sistema de saúde, que remunera prestadores, quer dizer, a despesa que serve como uma proxy interessante para a gente pensar a desigualdade no caso dessa política pública. A desigualdade aumentou, e ela aumentou de forma muito favorável para as regiões sul e sudeste, né? E inclusive, fortaleceu algumas partes da região centro-oeste. O centro-oeste continua sendo uma região um tanto complexa, né? Que tem uma zona de um grande desenvolvimento e tem se beneficiado muito, mas tem uma parte também pobre e que não está colhendo os frutos desse desenvolvimento. Então, houve, na verdade, se a gente pegar os últimos 10 anos e a gente compara, né, a receita própria dos municípios, vários marcadores que a gente pode usar, essa desigualdade, ela, em algumas regiões, ela aumenta entre regiões mais ricas e menos ricas, o que, do ponto de vista federativo, exigiria, pelo contrário, um fortalecimento da capacidade redistributiva, porque a crise econômica dos últimos 10 anos pegou pesado, né? Uhum. E ela pega mais pesado nas regiões mais pobres do que nas regiões mais desenvolvidas, de fato, né? Isso aí, as políticas públicas, no caso a de saúde, acaba refletindo isso, porque ela é financiada com recursos que são arrecadados
a partir vamos dizer assim, da capacidade própria dos municípios, por exemplo, né? Obviamente os municípios mais ricos tiveram perdas menores do que os municípios mais pobres, mais dependentes, e isso, na verdade, precisaria de mais Estado, de mais coordenação, exatamente nesse momento em que o Sul e o Sudeste foram os beneficiários desse processo, né? Foram as regiões que menos sofreram esse impacto, enquanto as demais regiões, e particularmente o Nordeste e o Norte, tiveram um sofrimento muito maior pela sua condição, né? E eu queria só para também fechar essa parte, assim, eu achei muito reveladora a escolha da metáfora do Zema para pensar do ponto de vista federativo, né? Porque escolher as vaquinhas que produzem leite e que não produzem leite de fato, pensar a partir do ponto de vista do proprietário, né, que enxerga nas unidades federadas produtores de valores para o seu proprietário. Né? Então, pensar o ponto de vista do governo nacional como olhando para as unidades federadas e desconhecendo, e aí o Marcelo sabe muito melhor que eu, ali o artigo 3 da Constituição Federal, que coloca como os grandes objetivos da República, né, do Brasil, a solidariedade, a eliminação, a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais e regionais. Né? Isso está no artigo 3º da Constituição, quer dizer, não é um artigo lá no final, é um artigo que define, né, conceitua, estabelece os grandes objetivos da República, né, brasileira. Então, é curioso, o Zema ele demonstra que é uma forma de estruturar as relações federativas, né? Quer dizer, esse artigo 3º tem implicações para pensar o processo de redistribuição para que todos os estados possam ser produtivos, para que se reduzam as desigualdades econômicas e sociais, tem que ter políticas públicas, né? Tem que ter coordenação. De fato, assim, o que o Zema faz é uma comparação que expressa muito da forma como ele vê o mundo, né, e como ele vê a política. Provavelmente, eu não posso afirmar, talvez no sentido da prova, mas por inferência, como ele vê os próprios eleitores, como um governante enxerga os seus eleitores, né, ele como empresário que tem uma rede de lojas, né, postos de combustível, etc., reproduzindo essa visão de perceber os seus representados, né, como más vaquinhas ou boas vaquinhas, né, vaquinhas produtivas ou improdutivas, né. Eu achei isso muito muito interessante, assim, para análise, obviamente. Né? Mas e no caso do Conselho da Federação? Sim, no caso do Conselho da Federação, me parece que o Zema comete um erro, além do erro matemático, né, como a gente havia comentado, quando ele faz o cálculo dos senadores da região sul e sudeste, que não fazem parte do Conselho, mas vamos dizer assim, me parece que aí tem um erro do Zema político sério, porque eu acho que ele faz um tensionamento em cima de uma proposta que acabou de ser negociada na Câmara e que foi negociada de forma a absorver uma certa moderação, né, para a questão numérica, que era a reivindicação do Sul e Sudeste, ou dos governadores do Sul e do Sudeste. Então, você modera com a questão da proporção populacional, quer dizer, para fazer uma maioria agora, você passa a ter também que atrair algum estado mais populoso. Isso acaba moderando, e é parte da política, né, que as instituições políticas induzam o acordo, induzam o entendimento, né, não choquem as propostas divergentes, mas criem propostas que sejam negociadas, moderadas, conversadas. Nesse sentido, é uma proposta que pode ser tomada como razoável, né, não vejo a priori. E, curiosamente, sabe, Cláudio, eu fiquei pensando a ironia do destino, né, não mais o Zema governador, mas pode ser que Minas Gerais, ou São Paulo, ou estados mais populosos do Sul e Sudeste acabem sendo importantes para construir uma posição junto com os estados do Nordeste e do Norte, já que podem se tornar pivotais aí para atingir os 60% da população. Né? Curiosamente, Minas Gerais talvez seja um dos vocacionados a isso exatamente pela região da Sudene, né? Por ter 30% dos seus municípios numa condição muito próxima da região Nordeste, né? Tanto que são colocados, né, dentro da Sudene, toda a região Vale do Jequitinhonha, ali, o Nordeste de Minas, né, literalmente Nordeste falando, de Minas, tanto geograficamente como socialmente. Né? Socialmente. Exato. Marcelo? Deixa eu, Cláudio e Ângelo, é o seguinte, eu acredito que você cresce junto, é melhor.
O negócio só é bom quando é bom para todo mundo, certo? A gente tem um país com imensas diversidades, mas, ao mesmo tempo, é um único país. Então, o camarada, ele mora em São Paulo, ele tem filho morando no Pará. Você não tem condições de fazer uma segmentação. Agora, historicamente, você tem isso como formação da sociedade brasileira. Oliveira Viana já falava isso, dos gânglios que eram formados e conseguia identificar diferenças. Existem diferenças, eu não estou querendo dizer que não existem diferenças, mas eu acho que exatamente aí é o ponto onde residem os nossos desafios. É saber qual é, o que é que pode ser, ao mesmo tempo, bom para todos, respeitando ou identificando as diferenças, para que, a partir daí, você possa dar o cobertor a quem precisa, quem tem o cobertor curto. E aí, quando eu falo historicamente você tem, aqui mais uma vez eu invoco aqui o meu lugar de fala. Historicamente, você tem uma leitura do desenvolvimento da formação do Brasil, que é uma leitura não nordestina, alguns dizem sudestina. Deixa eu pegar um exemplo, já que a gente estava falando de Zema, deixa eu pegar um exemplo de um feriado nacional, que é a Inconfidência Mineira, que é o dia 21 de abril, feriado nacional. A Inconfidência Mineira, ela não chegou a se concretizar. Enquanto você teve um outro movimento no Brasil, foi um único movimento no período colonial, que conseguiu realmente chegar aos seus finalmente, que foi a Revolução Republicana, alguns dizem pernambucana equivocadamente, porque envolvia os estados, que foi a Revolução Federativa, bandeira específica, começou aqui em Pernambuco, onde você, por 3 meses, expulsaram os portugueses, fizeram a primeira Constituição no Brasil. A primeira Constituição não foi de 1824, foi a de 1817, a Constituição que levava o nome de Lei Orgânica. Muito embora não levasse o nome de lei de Constituição, era uma Constituição que tinha todas as características: organização, estrutura de poder, direitos fundamentais, até a inamovibilidade de poder judiciário era previsto. Isso em 1817, uma revolução tipicamente liberal, do Constitucional liberal, com 3 meses de governo, sem nenhuma interferência de Portugal. Nas missas se proibiu o vinho, tinha que ser cachaça, a hóstia tinha que ser tapioca. Então, vejam que isso tem a ver com a identificação de identidade. Você constrói um espaço de identidade, de referência, e você procura colocar a cabeça ali em cima e dizer: opa, eu estou aqui, eu existo. Todavia, a história contada pelos livros, nesse processo contra a coroa portuguesa, é a história mineira, não é a história pernambucana. Muito embora a única bem-sucedida revolução foi aqui em Pernambuco, não teve nenhuma outra. E isso vai sendo formado historicamente, como você falou, Cláudio, Supremo Tribunal Federal, nos órgãos de formação de estrutura política. Então, sempre vai haver disputa por espaços de poder. E o poder, ele anda muito junto de quem o quê? De quem tem o dinheiro. Poder e dinheiro estão muito relacionados. Então, onde você tem poder econômico, você vai tentar atrelar ali poder político. Vamos falar agora do Conselho. Por que está esse zum em relação ao Conselho? Porque a divisão da fatia do bolo. E aí você tenta jogar um discurso de proporcionalidade. Deixa eu dar um exemplo. E aqui, me permita, viu, Cláudio, fazer uma distinção entre Conselho Federativo e Conselho da Federação. Sim. O Conselho da Federação, ele foi um conselho criado por Lula, um decreto, faz uns 2 ou 3 meses, foi em abril. Deixa eu dar aqui ao nosso ouvinte. O decreto é o decreto 11.495. 11.495 é um decreto de 18 de abril de 2023. Foi criado o Conselho da Federação, que não é um conselho decisório, é um conselho de orientação, mas para dialogar sobre a formação, é um diálogo federativo. Então, você tem ministros participando, Secretaria de Relações Institucionais fortíssima ali participando, com o ministro Padilha. É no âmbito dela, não é? Veja, não é, eu não diria que é no âmbito dela, porque a composição do Conselho da Federação indica alguns ministros, diz que haverá participação de alguns ministros. Quem preside é Lula, o vice-presidente do Conselho da Federação é o vice-presidente, Alckmin, e você tem a participação do plano estadual com indicativo. Quem é no plano estadual? Os consórcios. Então, tem textualmente aqui no decreto a participação dos consórcios
um representante do consórcio Nordeste, um representante do consórcio Sul-Sudeste, representante do consórcio Centro-Centro-Oeste, representante dos governadores. E no plano municipal, você também tem representante dos municípios, da Associação da Confederação Nacional dos Municípios, enfim, são 3 órgãos, depois vocês chequem o decreto. Esse é o Conselho da Federação. O Conselho Federativo é esse que está sendo discutido na reforma tributária, onde vai haver a divisão da fatia do bolo. Então, como aí tem a ver com divisão de recursos, então o que é que você vai fazer? Você vai tentar puxar a sardinha para o seu lado, porque você quer interferir no processo decisório. Ângelo foi, mais uma vez, aí perfeito, viu, meu amigo? Quando você citou aí o artigo 3º. É uma questão constitucional, não dá para dar ré nisso. Camarada não pode dar ré, não. A Constituição ela tem alguns artigos que são de força obrigatória, outros eles indicam um caminho a seguir. Você não pode ir para o caminho contrário. Essa é uma discussão muito, muito boa entre os constitucionalistas, viu? Entre os constitucionalistas, que é exatamente saber se um artigo da Constituição ele é de força obrigatória ou não. E essa discussão é uma discussão antiga. Eu sou contra, inclusive, essa discussão. Vem dos Estados Unidos, as chamadas normas self-executing e not self-executing. E eles dizem que aquelas que são relacionadas a direitos sociais precisam de uma política pública para dar a execução e, portanto, precisa de uma atuação do legislador, porque elas seriam not self-executing. E o que eu sustento é que elas têm a execução, sim, para proibir tudo que vai em direção contrária. Então, se você fizer, por exemplo, um conselho federativo sem respeitar, ou uma distribuição de riqueza, sem respeitar aquilo que indica o artigo 3º da Constituição, que é o quê? Equalizar desigualdades regionais. Você está atuando de maneira inconstitucional. Então, aquela norma ela vai servir para o quê? Para poder declarar a invalidade, para poder dizer que não, você não pode fazer isso. Esse formato aqui não pode ser feito, porque você tem que respeitar a necessidade de equalizar aqueles que são diferentes. O camarada ele não pode simplesmente pegar o artigo da Constituição e ler. Está lá no artigo 3º. Constitui o objetivo, já tem. Erradicar a pobreza. Aí ele pensa, pô, eu sou pobre. Então, ser pobre é inconstitucional. Então, eu estou em situação de inconstitucionalidade. Não é assim que funciona, pô. Não é, Claro. não é assim que funciona. Mas você não pode ter uma política que aumente a pobreza, né? Como é? Digamos assim. Seria inconstitucional uma política que aumentasse a pobreza. Ou, eu diria mais, Cláudio, uma política que não reduzisse. Sim. Uma política que não ficasse atenta às disparidades, porque existem. Então, quem é estudioso do federalismo vai sempre procurar entender o binômio diversidade e unidade, uniformidade e diversidade. Isso aí em todas as federações, no mundo inteiro. Nas diversas classificações, federações mononacionais, multinacionais, aí você pode discutir diversidade, diferenças étnicas, linguísticas. Você pega a Bélgica, por exemplo, você tem uma diferença linguística muito grande. Você pega a Espanha, que tem não é uma federação, mas é um federalismo, tem federalismo. Uhum. Onde você tem... Uma vez eu estava lá em Barcelona, fui alugar um apartamento, um Airbnb, aí o camarada veio me entregar a chave falando em catalão comigo. Eu disse, meu amor, não sei falar catalão, não. Bora fala em espanhol. Aí ele disse, não, você está na Catalunha, aqui se fala catalão. Deu para falar inglês, talvez? A gente terminou falando inglês. Sabia que ia acabar assim. Aí terminou falando inglês, porque ele se recusava a falar espanhol. Então você tem... Fantástico. O que eu quero dizer com isso é que você tem formas de composição e organização territorial com muitas diferenças entre todos os estados. E não dá para o cara classificar, não cabe em caixinha. Você for para a Itália, por exemplo, você tem um desenvolvimento altamente assimétrico, eu não falo nem do ponto de vista linguístico, eu falo do ponto de vista econômico. Você tem os estatutos, que são, na verdade, as nossas constituições estaduais, que prevêem autonomias diferenciadas. A própria Constituição italiana prevê autonomia diferenciada para Veneza, Alto Friuli, não só para Veneza, mas para a Ilha da Sicília, por exemplo. Você tem já outras regiões, Basilicata, Toscana, você tem um estatuto que é feito pela própria província ou pela própria região, né, pelo conselho. Os estatutos das regiões especiais são feitos pelo Parlamento Nacional italiano, pela Câmara e pelo Senado italiano. Então, veja que isso tudo, porque eu estou falando isso, Cláudio, Ângelo, para poder dizer que
é sempre uma tentativa de acomodar diferenças. As diferenças no Brasil existem, existem diferenças. Eu não posso dizer que o Brasil é igual. Minha gente, não é. Ao mesmo tempo, existe uma unidade? Existe uma unidade. A gente, todo mundo é brasileiro, certo? Agora, por exemplo, existe diferença linguística? Não. Mesmo, só se você for falar trabalhar com a questão, como recentemente legislou o estado do Amazonas, não sei se vocês viram Povos essa indígenas e as línguas informação. indígenas, né? Exatamente, foi a legislação subnacional. É exatamente essa a minha linha de pesquisa. É discutir direitos fundamentais no plano subnacional. Lá houve um processo de tutela de direitos dos povos originários em relação ao patrimônio linguístico. Agora, o camarada chega, por exemplo, certo? Quando eu fui morar em Belo Horizonte, eu fui alugar um apartamento, eu disse, eu quero um apartamento sem alcatifa. Aí a corretora disse, o que é alcatifa? Se você não sabe o que é alcatifa, carpete, ela não sabia. Então, existem diferenças Claro, normal, né? No Rio do de Grande do Sul, expressões. você anda na estrada e o rio, o ribeirão, né, é arroio. Quase como em espanhol, né? Aí você saiu Exatamente. dali, não é assim, né? Ô, Bom Cláudio, saber. certa vez eu fui fazer uma conferência lá no interior do Rio Grande do Sul. Eu fiquei um pouco maravilhado, né? Faz tempo isso, viu? Porque aqui em Recife, eu pego um carro, vou para o interior de Pernambuco, aí é uma realidade. E lá em Porto Alegre, quando o carro da universidade me pegou no aeroporto, e a gente foi entrando, né, pelo estado lá do Rio Grande do Sul, eu vi, bicho, que coisa bonita, né? Uma coisa verde, não tinha seca, bem diferente da nossa realidade aqui do Nordeste. Aí o motorista disse, professor, vamos parar aqui porque vamos comer uma cuca. Aí eu disse, cuca? O que é cuca? Eu não sabia o que era cuca. Cuca é um bolo típico lá da região. Aí tinha lá um estabelecimento lotado, chamado Casa das Cucas. Então, claro, evidentemente, Você vai ter os regionalismos. existe a formação das pessoas. Você chega no Rio Grande do Sul, você vê as pessoas, elas têm um tipo de, eu diria, de formação cultural humana, que é diferente do carioca, que é diferente. Então, tem os regionalistas, tem as comidas típicas, é a tapioca, o acarajé na Bahia, é a feijoada. Não estou querendo desconsiderar isso, é o chimarrão, mas o que nos une não pode ser o que nos diferencia ou o que nos distancia. Se existe uma unidade, a unidade é para jogar junto. Se existe uma unidade, é para crescer junto. E se você só vai crescer junto se você fizer uma distribuição não igualitária dos bens e dos serviços e do dinheiro que movimenta a economia. Senão você vai fazer o quê? Então, por isso que eu acho que reafirmo a fala do governador extremamente inoportuna, porque, na verdade, não parte do pressuposto, que é o pressuposto de jogar junto, de crescer junto. Parte de um pressuposto, de uma linha adversarial do nós contra eles. E isso é a realidade. Já no Conselho Federativo, qualquer tipo de distribuição de verba, de riqueza que venha a ser feita ali na composição, que na verdade é um processo que está sendo construído, terá, evidentemente, que levar em consideração essa desigualdade. Tudo aquilo que for em sentido contrário à possibilidade mínima de você equalizar desigualdades regionais, pode ter certeza que eu vou ser o primeiro a entrar com ação. Porque vai estar violando, vai estar no sentido contrário do faixa de luz que deve iluminar, que é o artigo 3º, que deve iluminar a formação de políticas públicas e tanto legislativas quanto do Poder Executivo. Desculpe, esse tema eu fico um pouco apaixonado. Aí eu vou... A gente percebeu. E o Conselho Todos Federativo, nós. que será esse sim deliberativo e não só consultivo. Sim, o Conselho Federativo, sim. Sim. Já o Conselho da Federação, que é criado esse ano, porque, veja, eu tive, aqui não sei se vocês acompanharam na imprensa, que havia uma disputa sobre Fernando de Noronha. Fernando de Noronha é daqui, integra aqui o território pernambucano, certo? Eu diria assim, é uma autarquia territorial, é um problema até territorialmente bem complexo, porque lá, o Ilhéu, por exemplo, de Fernando de Noronha, ele só vota a cada 4 anos, ele não vota em prefeito. Tem uma questão de talvez subcidadania. Eu sei disso porque eu tive um orientando que era de Fernando de Noronha, mas havia uma disputa sobre, no governo Bolsonaro, sobre tirar Fernando de Noronha de Pernambuco, não sei se vocês acompanharam isso, aí no Supremo Tribunal Federal, moral da história, para encurtar aqui. Vieram, há uns 3 meses, para aqui, para Recife, Lula, o advogado-geral da União,
o Ricardo Lewandowski, para celebrar um acordo com a governadora de Pernambuco, Raquel Lira. Eu assisti, isso aí ninguém me contou, não. Eu vi, eu estava lá. Eu vi os discursos, eu ouvi os discursos do Lewandowski, que falava em diálogo federativo, do ministro advogado-geral da União, o Jorge Messias, que falava: nós estamos inaugurando um novo patamar no federalismo brasileiro, reabrindo o diálogo com os estados. Porque, veja, Raquel, ela não tinha sido apoiada por Lula. Então, o que eles queriam dizer é o seguinte: Lula também, no discurso dele, o que eles queriam dizer é o seguinte: aqui é o jogo de jogar junto. Pelo menos, efetivamente, ele capitalizou isso politicamente, mostrando que ali era uma governadora que, tecnicamente, não era da base de apoio, que eles estavam fazendo diálogo, estavam fazendo acordos. E, por isso, um novo federalismo brasileiro, a abertura de diálogo, se você for observar em relação ao que aconteceu no governo Bolsonaro, sim. Quando você tinha uma fricção, uma tensão entre os estados, estados e União, né? Então, esse novo diálogo federativo, ele termina sendo um pouco conduzido pelo atual governo através da criação desse Conselho da Federação. Por que fizeram o Conselho da Federação? É um decreto, não passou pelo Poder Legislativo, é um decreto do presidente da República, criando uma instância central, e os cientistas políticos estudam muito. Quais são os órgãos centrais que vão discutir formação de políticas públicas que atendam a estados e municípios? Você tem mais um a partir desse ano, que é o Conselho da Federação. Nitidamente, numa postura de um diálogo aberto. Curiosamente, viu, Cláudio? Curiosamente, se você pegar Lula 1, Lula 2, passava como um trator por estados e municípios. Ele tinha a maioria, então, se você for observar sobre o aspecto do próprio federalismo, do ponto de vista do realce, né? do verniz das autonomias estaduais e municipais. O governo Bolsonaro, ele meio que, como uma massa de bolo ou de pão, quem cozinha sabe o que eu vou falar, você sova a massa e a massa dá uma crescida, né? Então, no governo Bolsonaro, essa autonomia dos estados ela foi revigorada. Por quê? Por conta de uma política adversarial, os estados tiveram que assumir o protagonismo em relação à proteção de direitos que o governo federal não assumia, direito à saúde, na pandemia, por exemplo, e aí os estados voltaram a ficar em pauta. Inclusive, tem um livro lá, publicado pelo IPEA, da Elaine Lício, que é exatamente... E os estados? Está disponível para download gratuito lá no site do IPEA. E os estados, interrogação, ou seja, recolocando os estados novamente na discussão. Então, eu finalizo aqui essa minha fala para dizer o seguinte: qualquer tipo de composição, de distribuição de riqueza que não leve em consideração a proporcionalidade do ponto de vista da desigualdade, eu digo proporcionalidade em relação à população, não, viu? Mas sim das desigualdades econômicas, ela seria, sem dúvida alguma, inconstitucional pelo artigo 3º. E aí eu estou de acordo com o relator aí, viu, José Ângelo? Estou de acordo com você. Só fazendo um adendo, Claro. Marcelo, uma coisa que, Cláudio, eu acho que é digna de registro e vai na direção que o Marcelo está colocando, é que as políticas redistributivas, as políticas públicas, elas têm apresentado, pelo menos até antes da gente entrar nessa fase Temer-Bolsonaro, elas apresentaram resultados de sucesso em termos de recuperação econômica e social para o Nordeste muito interessantes, né? Eu recentemente estava envolvido na produção de um trabalho para um livro de uma colega, da professora Natália Sátiro, né, sobre a questão do desmantelamento das políticas sociais, e a gente pegou alguns indicadores, e é incrível como, particularmente o Nordeste, ele respondeu muito fortemente e com muito mais intensidade do que o Sul e o Sudeste, por exemplo, só para dar alguns exemplos, né? Crianças que nasceram com mães que fizeram 7 ou mais consultas de pré-natal. Se você pega o gráfico ao longo do tempo, o Nordeste ele tem uma ampliação muito mais intensa, embora ele não tenha ultrapassado, ele se aproxima muito mais, enquanto o Sul e o Sudeste têm curvas muito menos inclinadas, né? E isso acontece também em outros indicadores, como, por exemplo, as internações por doenças evitáveis na atenção primária, né? Quer dizer, o Nordeste ele acaba tendo um desempenho nas políticas de saúde, no caso, que era o caso que a gente estava colocando sob análise, ele tem uma resposta a essa alocação de recurso
que é digna de ser registrada, né? Assim, então, as políticas redistributivas que estão no sentido colocado pelo artigo 3º, a nossa história, né, o nosso registro, a nossa experiência pós-constitucional de 88, ela vem no sentido de reforçar o sucesso dessas políticas, né? E esse desmonte, esse movimento centrífugo, né, ao que o Marcelo se refere, né, nos últimos tempos, e particularmente aí nessa gestão Bolsonaro, certamente tem um efeito nefasto nesse sentido, né, de desarticulação, e também, principalmente, claro, é difícil você reconstruir esses mecanismos de coordenação. Talvez aí haja uma preocupação do governo Lula 3, né, de uma reaproximação, de retomar um processo de diálogo que venha a redundar num processo de coordenação que retome essa trajetória que foi perdida, né? Aliás, ao contrário disso, né? O que o Bolsonaro fez foi, além de enfrentar o Supremo, na primeira metade do mandato, o Congresso, enfrentar também os governos subnacionais, né? Sem dúvida Exato. alguma. A Numa linha questão dos totalmente combustíveis adversarial. começa O lá no tempo primeiro ano de todo governo. Final de 2019, ele já falava que a culpa do já preço da gasolina era dos é a dos governadores. governadores. Exatamente. Curiosamente, ele se elegeu também com base no que ele falou isso várias vezes no parlamento. Menos Brasília e mais Brasil. Ele É falava isso, essa verdade. frase era dele. Contraditório. Não, mas ele, de certa maneira, eu acho que ele defendeu isso e defendeu o contrário ao mesmo tempo. O Bolsonaro era um cara que primava necessariamente pela consistência, né? Estou pensando o quê? Na época da Covid, quando ele baixa aquela medida provisória, que depois foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal, e aí ele vai culpar o Supremo Tribunal Federal, querendo impedir que estados e municípios tomassem as medidas restritivas para Sim, impedir a disseminação da doença. Né? Não, tinha que ficar tudo aberto. Aí aquilo foi derrubado no Supremo, falou: olha, isso aqui é da competência de estados e municípios, você não pode se meter nisso. Né? Se eles quiserem adotar as medidas, eles podem adotar. E aí o que ele fez? Né? Ele primeiro quis, portanto, subjugar estados e municípios. Aí, quando ele viu que perdeu, né, além de falar mal do Supremo, claro, ele falou: o Supremo aí falou que isso aí não é problema meu, tá ok? É problema de governador e prefeito, não posso fazer nada. Né? Veio com essa conversa. Né? Como não pode fazer nada? Você tem as suas competências, mas você não pode invadir a competência do outro, ou sobre-restar, exatamente. né, a competência do outro, que foi o que ele acabou fazendo ali. Né? Ô, Cláudio, aqui se fala, não sei se tem essa expressão em São Paulo também, conversinha para boi dormir. Tem essa Ah, expressão aí sim, também? tem. Ah, pensei que era um Boi regionalismo, produtivo mas ou boi Aqui improdutivo? também Só para tem. saber. Foi. é vaca que produz ou vaca que não produz? Não, ele foi grotesco ali. Você sabe que nas minhas aulas, durante a pandemia e depois, né, quando esse assunto estava muito presente, eu dizia assim, eu perguntava: Bolsonaro é a favor ou contra a vacinação obrigatória? Aí o pessoal dizia contra. Aí eu mostrava essa medida provisória, que é assinada por ele, pelo Uhum. Sérgio Moro e pelo Mandetta, onde está lá prevendo as medidas, exames obrigatórios, vacinação obrigatória. Antes da Então, aqui, pandemia ou já na pandemia? não, essa é a medida provisória que Essa que foi começou. derrubada. Na verdade, ela foi derrubada apenas um artigo Hum. que condicionava a adoção de medidas restritivas à aprovação do seu ministro. Ah, sim. Acho Mas que é essa 926. medida provisória, ela foi convertida numa lei, a 13.979. É a chamada Lei Geral da Pandemia. Ela prevê tudo. Ela prevê, a 13.979, ela vai prever ali a vacinação obrigatória, ela vai prever requisição de bens. Por exemplo, era comum na pandemia o camarada, as autoridades entrarem numa loja com máscaras e requisitarem as máscaras para poder darem para os enfermeiros dos hospitais. Essas lojas que vendem equipamentos hospitalares, né? Então, essa medida provisória, ela foi produzida antes, quando ainda estava ali em estado de emergência, né? Então, antes, portanto, da eclosão, eu diria, né? Quando o problema né? Ele eclodiu. E depois ela foi convertida em lei. E ali você já tem toda a previsão específica de atuação. O que as pessoas. E aí é um debate federalista muito mal posicionado. Muito mal posicionado. Porque o que elas diziam era o seguinte: era que os estados
eles, através de decretos, os governadores, os prefeitos, aconteceu isso, né? Eles começaram a adotar as medidas restritivas. Então, qual era o debate mal posicionado? As pessoas diziam, opa, e o princípio da legalidade? Cadê a lei? Então, como é que, tipo assim, aqui em Pernambuco, não posso ir para a praia, não posso ir para Porto de Galinhas? Onde é que está a lei? Teve um parlamentar famoso que foi lá entrar na praia lá de Porto de Galinhas e, claro, filmou para ganhar para ganhar seguidor, né, bolsonarista, dizendo, não tem, cadê a lei que me proíbe? Eu preciso da legalidade e tal. Aí tinha o decreto. E por que é mal posicionado? Porque aí você entra no chamado federalismo de execução. Quando você não precisa, para dar legalidade aos atos do Estado, você não precisa que a lei seja uma lei estadual. Você pode ter lei nacional sendo executada por meio de decreto. O que as pessoas pensam é que um decreto regulamentar estadual tem que ser regulamentado a lei estadual. Não. Você pode ter decretos estaduais e municipais que atendam a comuns. E existia a previsão de todas essas medidas. Todas as medidas eram previstas nessa Lei 13.979. Então, o que você teve ali funcionando no Brasil, de maneira muito intensa, foi o federalismo de execução. Em alguns casos, funcionando muito bem, inclusive. Vamos pegar o caso de Cabedelo aqui na Paraíba, vamos pegar o caso de Sete Lagoas, de Minas, já que a gente está falando de Minas Gerais. Em Minas Gerais, Sete Lagoas fez uma lei, na verdade, que quis reivindicar para si o direito de definir o horário de funcionamento de comércio. Porque isso, inclusive, tem uma súmula do Supremo. O horário de funcionamento de comércio é a competência do município. É o município que define de que hora vai funcionar a venda do seu Zé, a padaria da dona Silvia. É o município quem define isso. Isso está sedimentado, é assunto de interesse local, dentro da repartição de atribuições. Aí, o município de Sete Lagoas foi lá para o Supremo e disse, opa, existe uma súmula vinculante que diz que a competência para definir o horário de funcionamento de comércio é do município. Então, quem quer definir agora sou eu. Todo mundo funcionando até às 10. Só que você tinha o plano estadual de contenção da pandemia lá em Minas Gerais, que estabelecia um outro tipo de horário. Qual dos dois prevaleceu? Não prevaleceu o municipal, prevaleceu o estadual. Então, eu tenho pesquisas... Era mais restritivo, né, no caso. Exatamente. Por quê? Então, as pessoas dizem, na pandemia houve um processo de descentralização. Não foi feito de descentralização. Porque, nesse caso, se você pegar município e estado, o Supremo ele pendeu para uma centralização estadual, não nacional. Porque, na verdade, cada vez mais o federalismo brasileiro ele vem sendo observado sob a luz, sob a ótica da concretização de direitos. Então, o que eles estão... Eu tenho observado isso, eu tenho quantificado, feito pesquisas qual e quanto em relação a isso. O que é que, na prática, vai terminar imperando? Vai terminar imperando quem tem condições de proteger, de tutelar, de dar concretização a mais direitos. Se é plano estadual, municipal ou federal. É uma coisa que existe mesmo no plano internacional. O princípio é pro homem, ou seja, é o professor naquele princípio que diz que prevalece a norma mais favorável aos direitos humanos. Então, aqui no Brasil, eu tenho visto um pouco isso, vai prevalecendo. Quando você joga essa discussão para, mais uma vez, governadores que fazem essa fala feita o Zema fez, composição de órgãos centrais, como, por exemplo, o Conselho Federativo, aí você tem que atrelar isso a direitos, sempre a direitos. E aqui, me permita aqui, viu, puxar a sardinha para o meu lado, como professor de Direito Constitucional, eu vou ter que puxar. Não dá para você enxergar nenhum tipo, por exemplo, políticas públicas, um assunto muito estudado por cientistas políticos. Não dá para você compreender políticas públicas desatrelada a um sistema de repartição de competências que envolve, na prática, direitos que vão ser concretizados. Quais direitos? De quem? Por exemplo, aqui em Pernambuco eu faço um mapeamento de direitos. Então, eu vejo que um pernambucano tem mais direitos do que um baiano. Que tipo de direito? Vamos pegar o idoso? O idoso pernambucano ele é mais protegido do que o idoso baiano? Do que o idoso mineiro? Se sim, em relação a que tipo de direito? Em relação a direito à passagem gratuita, em relação a lazer, em relação ao transporte, em relação à saúde, em relação ao atendimento prioritário. Então, todo o processo de políticas públicas você vai ter que, na hora de localizar ele, seja no plano municipal, no plano estadual, no plano federal, você vai ter que perceber o jogo de distribuição de competências que existe, a partir de quem pode concretizar, de qual maneira, de maneira mais efetiva. Então, tá direito. Então, não é questão de jogar para a periferia ou para o centro. Não é questão de centralização ou descentralização, mas sim de atrelar esse movimento, inclusive de distribuição de recursos, a mais direitos, a concretização de mais direitos fundamentais. Assim,
eu tenho até agora pensado. Bom. Gente, ótima conversa. Estamos chegando aqui no nosso limite de tempo, mas eu quero devolver a palavra para vocês aí. Se tem algum ponto, talvez a questão dos consórcios, da importância deles, mas ou alguma outra coisa que vocês, porventura, acharem que é importante, algum ponto que a gente acabou deixando de abordar, vocês possam tratar disso agora e também fazer a amarração final. Zé Ângelo, por favor. Tá, beleza. Ô, Cláudio, do ponto de vista dos consórcios, eu fico talvez mais como analista, né, aguardando um pouco para ver o que esse consórcio Sul-Sudeste vai fazer além de defender, de servir de espaço de captura para esses projetos. Porque para o consórcio Nordeste eu consigo enxergar interesse comum e uma pauta importante ali para a região. Do Sul-Sudeste, eu tenho muitas dúvidas, né? São estados que têm muita diferença entre si, e eu, particularmente, claro, eu estou colocando isso muito mais como estudioso, né? Como quem está aguardando, é um consórcio que já existia há mais tempo, né? Ele, se não me engano, de 2018, e até então a pauta dele, ele não disse muito a que veio, a não ser nesse episódio agora da reforma tributária, né? Que ele ganha essa proeminência, né? Então, acho que esse é um ponto assim, a ver, né, a ver o que será esse consórcio, se de fato vai assumir uma direcionalidade que não seja no sentido de funcionar como uma espécie de associação de governadores do Sul e Sudeste para fins políticos, É né? que é isso que você falou da reforma tributária, é mais isso, né? Quase um grupo de É, pressão, né? é um grupo de pressão, um sindicato, né, de Isso. governadores do Sul e Sudeste, né? E com relação ao efeito, Cláudio, eu acho que é importante talvez a prospecção, assim, o Zema, eu acho que se isolou muito, né, assim, ele queimou muitas pontes. Primeiro, ele colocou os potenciais aliados no Nordeste numa posição insustentável quer dizer, ele Uhum. perdeu espaço, né? Nessa Perdeu. disputa com Tarcísio e Eduardo Leite, ele se jogou mais para trás ainda, né? Ele já não era a primeira opção, então eu acho que ele dá passos atrás aí nesse sentido. Ele cria, me parece que também um problema, e aí é uma hipótese minha também a confirmar. Eu acho que ele cria um problema dentro do próprio consórcio Sul-Sudeste, sabe? Porque o consórcio não me parece, até porque você tem o Eduardo Leite como presidente, que o consórcio está ali para ser capturado pelos interesses do Zema. Quer dizer, tem outros governadores. Ele não é a primeira opção dos bolsonaristas raiz, né? Uhum. Ele pode ser a opção que sobre num determinado momento, por exclusão, mas não me parece que ele é a primeira opção. Então, eu creio que, do ponto de vista das relações com os outros governos do Sul e Sudeste, eu acho que os outros governadores devem ter dado um passo atrás também em relação ao Zema, né? Ao potencial conversa e aos avanços nesse sentido. Então, eu acho que foi um desastre completo do ponto de vista estratégico para ele também, não só do ponto de vista que nós estamos analisando aqui, das suas concepções né, de federação e da concepção de bens públicos, etc. Né? Então, eu iria mais por esse lado. Né? E aproveito também, por ser uma fala aí final, para agradecer a possibilidade de estar aqui com você, né, e com o Marcelo, e ter, com certeza, aqui desfrutado desse momento de uma forma muito prazerosa. Obrigado, Zé Ângelo. Marcelo, por favor. Então, sobre os consórcios, eu acho que os consórcios existem para poder identificar pautas comuns, né? Eles, na verdade, são consórcios administrativos. O consórcio Nordeste, eu acho que funcionou bem, mas funcionou bem também em função da própria pandemia. Eu acho que Sim. deu um gás ali em relação a isso, né? Funcionou como contraponto do governo federal, né? Sim, sim, eu acho que é por isso que eu disse, a metáfora lá da massa, da sova, quando você sova a massa e ela cresce, é porque houve pancada, né? O governo federal deu pancada nos estados, então o estado terminou crescendo, terminou tendo que fazer isso, tendo que buscar vacina. Por exemplo, o Gilberto, por exemplo, o Gilberto disse que estudou paradiplomacia, né? Os estados começaram a atuar paradiplomaticamente mais forte em relação a isso. Eu orientei uma aluna do mestrado que fez uma análise sobre isso, sobre o que seria efetivamente a paradiplomático ou não, dos consórcios, do consórcio Nordeste. Então, eu entendo que os consórcios, eles são, na verdade, uma boa medida para poder você unir forças em relação a interesses comuns. Se o consórcio Sul-Sudeste não funcionar a contento, eu acho que ele tem tudo para funcionar. Agora você tem que sentar e dialogar. O problema, Cláudio, é que muitas vezes os interesses
de convergência, eles são obstados, a eles são colocados obstáculos que são, na verdade, de afinidade política. O que a gente viu aqui no fortalecimento do consórcio Nordeste foram governos que, mesmo em razão de discrepâncias eventualmente políticas existentes, que eles andaram juntos. A presidência do consórcio, inclusive, ela muda. Era Bahia, por exemplo, agora o presidente do consórcio Nordeste é da Paraíba. Então, eu acho... rotativa, né? É rotativo. Então, eu acho que os consórcios, eles são, na verdade, uma medida, um instrumento bacana para poder você fazer a engrenagem funcionar. Agora, claro, evidentemente, tudo depende da boa vontade de dar às instituições o uso que elas deveriam ter. Muito bem. E você não quer fazer a sua fala final? Em relação... Não, o fechamento. Sim. Não vai ter mais outra rodada, não? Não, agora a gente está na última. Até porque tem então gente que tem compromisso às 11 horas, aí não sei quem Pronto, então eu queria agradecer aqui demais, é verdade. Eu queria agradecer demais, viu, Cláudio? Para mim, eu sou seu ouvinte, então agora eu vou me escutar no seu canal lá do YouTube, né? E para mim é uma grande honra conhecer também Zé Ângelo, discutindo um tema que, na verdade, é um tema que dá pesquisa de uma vida inteira, né? Eu pesquisei federalismo desde mestrado, doutorado, tudo. Meus orientandos de mestrado, meus orientandos de doutorado, meus colegas de pesquisa são todos nessa área. Como o Cláudio bem conhece, a gente organiza anualmente aqui em Recife um congresso sobre federalismo. Me permita fazer esse jabá aqui. Não, acho que é ótimo fazer, por favor. A função do canal é essa. Pronto, porque, na verdade, o que acontece é que eu comecei a observar que federalismo é um tema interdisciplinar e você tem os cientistas políticos que abordam sobre o aspecto das ciências políticas e também das políticas públicas. Você tem os economistas ou os tributaristas que fazem esse grupo de federalismo fiscal. Você tem os juristas que vão trabalhar com o federalismo mais no sentido do que pode, do que não pode ser feito, de repartição de competências, de direitos, mas são grupos que não dialogam. Então a gente faz anualmente um congresso aqui para poder colocar todo mundo junto, discutindo, dialogando, debatendo federalismo. Esse ano será nos dias 21 a 23 de agosto, né? E quem quiser ter mais informações, basta entrar no site do centro, que é o Constate, né? de Constitution State de Estado, que é constate.org, www.constate.org. Aqui o nome veio de constate. Constate, como verbo, é constatar, porque nós adotamos uma postura científica diante do federalismo. Ou seja, de averiguar, de investigar com pesquisa séria, produzindo conhecimento científico menos inseguro possível, para constatar realmente o que está acontecendo dentro daquilo que eu costumo dizer são as ciências federativas. Então, todos vocês muito convidados. E, por fim, lamentar mais uma vez, terminando como eu comecei, lamentar a fala do governador para ser educado extremamente inoportuna, do governador Zema, que foi o mote desse bate-papo excelente. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Ângelo. Obrigadíssimo, Marcelo. Bem, quero então, com essa fala final do Marcelo e depois antecedida pela do Zé Ângelo, agradecer aos dois, né, por terem topado essa conversa, né, e falar que a gente pode ter outras no futuro próximo, assim espero. E claro, como eu sempre faço aqui também, agradecer a todo mundo, a todas e a todos que têm acompanhado o canal e o podcast, né, seja pelo YouTube, seja nas mais de 20 plataformas de áudio aí em que ele está disponível. E também, claro, agradecer e fazer o convite a quem ainda não estiver nesse grupo, agradecer a todos e a todos que têm contribuído aqui para o projeto do canal, fazendo algum tipo de doação, né? Seja no botãozinho do YouTube, do Valeu Demais, aquele botão num coraçãozinho que permite ali doações quando a pessoa está assistindo o vídeo, seja se tornando membro do canal, né, por meio do Clube dos Canais do YouTube. É só se inscrever no canal, não é a mesma coisa que seguir o canal, tem uma pequena diferença aí, e uma pequena diferença que faz muita diferença para a gente aqui também, evidentemente, ou ainda, de forma similar, para quem quiser fazer essa contribuição contínua, fazendo uma assinatura simbólica do canal no site de financiamento coletivo, o benfeitoria.com, né? Só digitar lá o endereço dele, www.benfeitoria.com/apoio Fora da Política Não Há Salvação, tudo junto. Ou ainda, para quem opta por esse outro meio, fazendo um Pix para o canal. E a chave Pix do canal é também o e-mail de contato para quem quiser escrever, que é contato@foradapoliticanãohasalvação.info. Só repetindo o e-mail, contato@
fora da política não há salvação.info. Bem, e depois do jabá do Marcelo, eu também fiz aqui o meu comercial e quero assim me despedir de todo mundo. Até a próxima. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.